Capítulo 199, Morte instantânea. Tradução, do Corã Revisão, Zezim. Roar. O lagarto do trovão emitiu um rosnado ameaçador. Mudou seu alvo para Lin Ming, porque achava que esse menino era uma verdadeira ameaça. Isso veio do poder do trovão. Os lagartos trovão tinham uma sensibilidade rara e extraordinária em relação ao trovão. Embora Lin Ming fosse capaz de conter a respiração dentro de seu corpo, ainda podia sentir que o corpo de Lin Ming continha o poder do trovão. Embora este poder fosse muito nebuloso, continha uma aura profunda e incomparavelmente vigorosa que o fazia tremer de medo. Lin Ming não posicionou para atacar. Ele esperou pacientemente que a besta viciosa no estágio de forjamento ósseo viesse até ele. Essa besta não era uma ameaça para ele, ele só queria ver por si mesmo o que significava o ataque do lagarto trovão. A atmosfera ficou paralisada temporariamente. O artista marcial vestido de preto olhava nervosamente para o lagarto trovão e Lin Ming. Ele pensou em fugir, mas temia que o lagarto trovão de repente se virasse contra ele e o atacasse. Depois de vários conflitos internos, ele decidiu ficar e ver por que esse menino tinha coragem de retornar. O lagarto até mesmo rugiu várias vezes para alertar Lin Ming, mas não só Lin Ming não partiu, mas ao invés disso se aproximava, passo a passo. O lagarto trovão finalmente ficou bravo. Seu corpo fluía com a linhagem frenética de um dragão de inundação. Ele não toleraria tais provocações. Roar. O lagarto do trovão uivou e abriu a mandíbula para cuspir uma bola branca de trovão, atirando diretamente em direção a Lin Ming. A velocidade da bola de trovão era extremamente rápida e chegou a Lin Ming em um piscar de olhos. Lin Ming não esquivou nem evitou. Em vez disso, ele revolveu sua verdadeira essência ao limite e se preparou para enfrentar o ataque. O artista marcial vestido de preto estava atordoado. Porque ele não esquivou. Embora a bola do trovão fosse rápida, ele ainda deveria ter pelo menos algum tipo de resposta. Não só isso, mas o jovem deveria ter algum tipo de trunfo na mão dele. Sheila. A bola do trovão se afundou diretamente no corpo de Lin Ming. As gêmeas gritaram. No entanto, a explosão que eles imaginaram não ocorreu. Era como se a bola do trovão tivesse caído em um poço escuro do corpo de Lin Ming e nunca voltasse. Quando a bola do trovão submergiu em Lin Ming, não havia uma única ondulação, nem mesmo as roupas de Lin Ming foram queimadas. Lin Ming levantou as sobrancelhas. Depois de algumas respirações, sua expressão se relaxou e o poder do trovão na bola do trovão foi absorvido por ele. O trovão era um pouco mais selvagem do que o trovão do Vale do Trovão. Mas, ainda não era capaz de competir com a alma trovão da semente do deus herege. Ele inutilmente lutou um pouco, mas, em última instância, não podia evitar o destino de ser absorvido. Depois de absorver completamente o poder do trovão, Lin Ming sorriu. Ele finalmente conseguiu confirmar que a alma trovão lidava com os elementos da mesma maneira que a essência da chama e que a alma do trovão e a essência da chama dentro de seu corpo eram mais fortes. O fogo e o trovão obedeceriam ao que fosse mais forte. Na caverna da lava e no vale do trovão, seja fogo ou trovão, a essência da chama e a alma do trovão eram capazes de controlar a energia nessas grandes matrizes de combate. Era como se a energia fosse um exército sem um general e era uma confusão dispersa que não representava ameaça, sendo assim ele conseguia absorvê-la facilmente. E mais tarde, Lin Ming encontrou o menino flamejante. Porque a essência da chama dentro da semente do deus herege tinha sido inferior ao poder do adversário, por isso tinha sido uma batalha tão difícil. Não importa se fosse a essência da chama ou a alma do trovão, estes eram fenômenos incomparavelmente raros. Lin Ming adivinhou que, em toda a montanha-choque do trovão, já era generoso se houvesse apenas uma única alma do trovão aqui. E como era impossível para esses lagartos trovão possuírem uma alma do trovão dentro de seu corpo, como poderiam ser pareus?
Então, embora sua força fosse inferior a um artista marcial no reino Outyan, ele deveria poder escalar mais alto do que um artista marcial do reino Outyan. O lagarto trovão viu que Lin Ming nem sequer teve a menor reação depois que sua bola de trovão o atingiu. Suas pupilas âmbar dilataram-se e mostraram uma pitada de medo. Ele rugiu algumas vezes e em um suspiro cuspiu 7 ou 8 bolas de trovão que rapidamente voavam em direção a Lin Ming. Lin Ming não esquivou nem evitou, ele aceitaria tudo. Esta ação causou que o irmão aprendiz sênior ancião vestido de preto ficasse completamente desconcertado e até assustado. As duas garotas gêmeas inconscientemente esfregaram os olhos, pensando que estavam sonhando ao ver as coisas. Como isso era possível? Mesmo um mestre do reino Outyan não seria capaz de ficar parado e tomar um ataque tão cruel de bolas de trovão. O artista marcial vestido de preto suou frio. Isso era um ser humano. Seu corpo era feito de um minério magnético. Céus, felizmente, ele não tinha tentado fazer algo tão tolo como tentar roubá-lo, caso contrário ele já teria morrido. O lagarto trovão enviou mais de 10 bolas de trovão. Finalmente, começou a sentir um profundo medo. Percebeu que este não era um inimigo com o qual poderia lidar. Com um som de chiado, o lagarto do trovão cuspiu uma última bola de trovão gigante, virou de costas e fugiu a toda velocidade. Você quer fugir? Os olhos de Lin Ming brilharam com eletricidade quando ele utilizou o rock dourado quebrando o vazio. Em um instante, ele apareceu ao lado do lagarto trovão e lhe deu um soco. Bang! O soco sólido de Lin Ming bateu contra as costas do lagarto trovão. O corpo do lagarto trovão estava coberto de escamas que eram tão duras quanto o ferro, mas o ataque de Lin Ming conseguiu ignorar as defesas superficiais. A menos que o inimigo fosse algo como o escravo das bruxas do pagode do feiticeiro, cujos órgãos eram firmes como o aço, era basicamente impossível suportar a infiltração do fluido como seda. Peng! 5.000 filamentos vibrantes de verdadeira essência invadiram o corpo do lagarto trovão e atravessaram atacando diretamente seus órgãos. O lagarto trovão soltou um uivo miserável e seu corpo gigante tremeu violentamente. Seus órgãos foram todos despedaçados. Ele vomitou sangue e desabou no chão. Batida. Por causa do seu aterrador peso corporal e da velocidade em que estava correndo, o lagarto trovão havia caído sobre uma grande moita e golpeado uma árvore, quebrando-a pela metade. O artista marcial vestido de preto viu impotente como Lin Ming matou um lagarto trovão demais com apenas um único soco, era como se ele tivesse golpeado um cachorro até a morte. Sua expressão ficou pálida e assustada como se tivesse visto um fantasma. Este lagarto trovão tinha uma força igual ao nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Suas escamas superficiais eram quase indestrutíveis. Se Lin Ming tivesse utilizado alguma técnica marcial magnífica para matar o lagarto trovão, então ele não ficaria muito surpreso, mas como ele conseguiu matá-lo com um único soco. O punho de um humano contra a armadura de um lagarto trovão era como uma pequena agulha de costura contra um gato ou cachorro. Se uma agulha cutucasse a parte de trás de um gato ou cachorro, ela seria capaz de matar um gato ou cachorro. O artista marcial vestido de preto olhou para Lin Ming e seus olhos se encheram de medo. Ele ficou parado, não se atrevendo a se mover. As expressões das duas meninas gêmeas também eram sem energia. Constantemente elas engoliram seco enquanto ambas mantinham uma distância cuidadosa de Lin Ming. A cena em que Lin Ming matou um lagarto trovão com um punho foi simplesmente muito chocante. Depois que Lin Ming matou o lagarto trovão, ele tirou o sabre esguio e cortou o peito do lagarto trovão. Depois de alguns golpes, ele conseguiu abrir o corpo. O que ele estava procurando era a pérola do trovão. De acordo com o panfleto Choque do Trovão havia dito, os lagartos trovão que estavam no estágio de forjamento ósseo ou acima que eram capazes de formar uma pérola do trovão dentro de seus corpos. Este trovão também era a origem do poder de um lagarto trovão.
Irmão aprendiz sênior ancião, ele é. Nos olhos das duas irmãs gêmeas, a existência de Lin Ming já desafiava o senso comum. Como era possível que ele fosse tão jovem e ainda tivesse tanta força? O artista marcial vestido de preto murmurou: ele definitivamente não é um jovem de 15 ou 16 anos. Eu acho que ele praticou algum método de cultivo que rejuvenesce o corpo, então é por isso que ele aparenta ser assim. Então seu cultivo é. Ele deve estar no nível de pico do reino Ouqian. Depois que o artista marcial vestido de preto disse isso, ele ficou chocado em silêncio. Mesmo que alguém olhasse em toda a região selvagem do sul, não poderia encontrar mais do que alguns mestres poderosos do reino Ouqian. Nível de pico do reino Ouqian. Isso poderia ser verdade. As duas gêmeas disseram com voz trêmula. Elas geralmente estavam maravilhadas com seu mestre, que estava no nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Quanto ao tipo de conceito que era um mestre do reino Ouqian, era apenas uma existência inconcebível para elas. Não havia uma grande seita dentro da região selvagem do sul. Um artista marcial no nível de pico do reino Ouqian era o limite dos artistas marciais aqui. Porque não existiam pílulas da introdução celestial, durante as últimas centenas de anos, ninguém conseguiu dar um passo no verdadeiro reino Xiantian. Poder-se-ia dizer que um artista marcial no nível de pico do reino Ouqian já possuía as qualificações para dominar e regrar uma área da região selvagem do sul como um poderoso ser. Estes eram personagens que elas apenas leram nas lendas e histórias de dormir. Em comparação com existências como essa, elas eram apenas formigas esperando por serem esmagadas. O artista marcial vestido de preto disse: somente com tal cultivo, ele poderia ter alcançado o domínio de poder esconder seu cultivo. Quão risível! Pensar que queria guiá-lo antes e até mesmo cobrar uma taxa de proteção. O artista marcial de vestidos de preto sorriu tristemente e silenciosamente balançou a cabeça. Lin Ming rapidamente removeu a pérola do trovão do corpo do lagarto trovão. Esta pérola do trovão era do tamanho de um punho. Tinha uma cor branca pura que também emitia uma leve luz vermelha. Esta cor era a mesma que as escamas do lagarto trovão e representava a classificação do poder de um lagarto trovão. Quando a pérola do trovão se transformava numa cor escarlate completa, então seria quando a força do lagarto trovão alcançou a de um artista marcial do período de condensação de pulso. Com a pérola trovão na mão, Lin Ming podia sentir o poder do trovão dentro. Com um movimento de sua mente, ele começou a extrair lentamente o poder. A luz da pérola trovão imediatamente começou a morrer. Sentindo a mudança na alma do trovão dentro de seu corpo, Lin Ming ficou um pouco desapontada. Esta pérola do trovão era, no máximo, equivalente a uma grama trovão de várias centenas de anos. Ele virou-se e olhou de volta para o artista marcial vestido de preto. Lin Ming não pretendia ficar muito mais tempo. Quando Lin Ming se preparou para se afastar, ele pausou novamente quando ouviu passos pesados se aproximando dele. Lin Ming expandiu a força da sua alma. Milímetro. Outro veio. Lin Ming percebeu que, a algumas dezenas de milhares de metros de distância, um lagarto trovão estava avançando em sua direção numa velocidade alarmante. O artista marcial vestido de preto conseguiu sentir isso também. Embora ele não tivesse uma força de alma igualmente potente como Lin Ming, ele ainda podia sentir o chão embaixo dele vibrando. Obviamente, era outro lagarto trovão que estava correndo para eles. Logo eles conseguiram ouvir os sons do trovão quando os pés da fera pisaram no chão e ele rugiu. Esse rugido continha uma aura incomparável tirânica. O coração do artista marcial vestido de preto bateu forte. Ele entendeu que a razão pela qual este lagarto trovão veio foi para se vingar. O artista marcial de vestido de preto hesitou por um momento, antes de dizer a Lin Ming: Senhor, o último rugido que o lagarto trovão pareceu ser uma mensagem aos seus companheiros pedindo auxílio.
Ouvindo a aura a partir desse rugido, parece que o próximo lagarto trovão deve ser igual a alguém no período de condensação de pulso. O artista marcial vestido de preto era muito experiente. Ele foi capaz de determinar a classificação de um lagarto trovão, ouvindo as nuances dentro de seu rugido. Mas, o artista marcial vestido de preto pensava que algo era estranho. Eles estavam apenas nas áreas mais baixas da montanha choque do trovão, porque eles encontrariam um lagarto trovão tão forte aqui. Poderia ser. A mente do artista marcial vestido de preto começou a raciocinar. Olhando para Lin Ming, seus olhos possuíam um pouco de hesitação. Ele simplesmente não sabia como explicar isso a esse senhor. No entanto, era muito tarde para pensar. Com os sons de ramos de árvores quebrando sob algo pesado, um lagarto trovão vermelho completamente carmesim disparou para fora dos arbustos. Viu seu companheiro já morto no chão e seus olhos castanhos âmbar eram cheios de raiva e intenção assassina. Lin Ming olhou para o lagarto trovão e tirou a lança pesada profunda e suave de seu anel espacial. Este lagarto trovão agora era igual a um artista marcial no período de condensação pulso. Lidar com ele com apenas o punho era um pouco difícil. Assim que o artista marcial vestido de preto, as duas garotas gêmeas e o jovem no estágio de treinamento das vísceras viram Lin Ming virado contra a besta carmesim, eles inconscientemente deram um passo para trás para não se meterem em uma batalha tão perigosa. As garotas gêmeas de repente se lembraram de seu irmão aprendiz sênior e apressadamente, correram para ele para afastá-lo, de modo que ele não fosse pisoteado até a morte pelo lagarto trovão e Lin Ming.